Nem todo relacionamento acaba com uma briga ou com um término claro. Alguns vão acabando em silêncio, e o mais perigoso é quando você percebe, o relacionamento acaba, vocês ainda estão juntos, mas alguma coisa muda. As conversas diminuem, o interesse já não é mais o mesmo, e aquela conexão parece mais distante. E aí vem um difícil de explicar. Eu não sei o que está acontecendo, mas não está como antes. E neste momento, as pessoas cometem um erro. Esperam um grande problema aparecer para então tentar fazer alguma coisa. Mas relacionamentos não acabam por um único motivo. Eles vão se desgastando aos poucos. Olá, amado e amada, para você que não me conhece dos outros vídeos, eu sou Adriana Moraes, hoje terapeuta em relacionamento. Hoje eu vou falar sobre alguns sinais que vão aparecendo com o tempo, o amor vai esfriando com esses sinais e quase ninguém percebe. E quando vê, já acabou. E eu te pergunto, será que esses sinais que eu vou te falar agora está mostrando que seu relacionamento já acabou? E o primeiro sinal é o distanciamento emocional disfarçado na rotina. Vocês continuam junto, convivem, dividem a casa, os compromissos, mas a conexão emocional vai ficando cada vez menor. A relação vira funcional e não emocional. Vocês operam como equipes, tarefas e não como um casal. Não há mais troca interna, somente logística. E funciona como se o relacionamento estivesse acontecendo, mas vocês realmente não estão dentro dele. A rotina começa a ocupar espaço onde antes existia conexão. Não que a rotina não faça parte da relação, porém a conexão emocional na rotina já não existe mais. E o segundo sinal que começa a aparecer é as conversas ali superficiais e o silêncio emocional. Comunicação, conversa, diálogo. Mas as conversas ali ficam desconexas. Falam sobre o dia, sobre o trabalho, sobre assuntos externos, mas sobre o casal ali, evita falar sobre as frustrações entre o casal, sentimentos, e acaba entrando ali em respostas automáticas, como foi seu dia hoje? Eu estou bem, foi tudo bem. Acaba virando então uma rotina. Não é que é falta de assunto, mas é falta de abertura emocional. Quando o diálogo deixa de ser um espaço seguro, ele só vira um hábito. Vocês até se escutam, mas não se acessam mais. E o outro é evitar conflitos, aquela falsa paz. Está tudo em paz dentro do relacionamento, só parece. Porque muita gente acha que a ausência de brigas é maturidade emocional. E não é. E geralmente um dos dois ali acaba evitando de falar de assuntos importantes. Então começa a haver ali a engolir frustrações. Vai deixando. E o problema é que o que não fala, ele não desaparece, ele fica. Dessas informações vira o quê? Distância. E relacionamentos não se desgastam só pelo que é dito, e sim pelo que não é dito. E o quarto sinal é sentir-se sozinho dentro da relação. Esse é um dos sinais que mais acontece nos relacionamentos. A pessoa está casada ali muitas vezes anos e a comunicação é bem escassa, cada um no seu canto. E esse é um sinal muito doloroso, porque você está dentro do ambiente, você não está sozinho, está com alguém, porém está só. E por que isso acontece? Porque há falta de acolhimento emocional ali dentro do casal. Acontece muito também uma sensação de não ser visto, ignora a pessoa. E
faz de conta que ela não está ali. Vai tendo uma dificuldade de compartilhar vulnerabilidades um com o outro. E o mais confuso, o mais doido disso é que a gente não sabe o que está passando na cabeça, no coração da outra pessoa, por ela estar tendo esse comportamento. Isso é muito complicado, porque você está dentro de uma relação, porém você se sente como se fosse uma pessoa solteira. E esses sinais não aparecem assim de forma clara. E eles vão acontecendo assim, aos poucos. E quando vê, a relação acabou. Por isso que muitas vezes alguns casamentos acabam e a gente fala para outra pessoa, interessante porque a gente não brigava. E o ponto está aí. Evitava conflitos, não tinha aquela conexão emocional com ambos, e chegou uma hora que a relação ficou tão distante que acabou-se o amor. Nos meus atendimentos, já cheguei a atender senhoras de 60 e poucos anos, 80 e poucos anos, de ela falar para mim que o parceiro dela era como se fosse um estranho dentro da casa dela. Ela tentava um diálogo com aquela pessoa e a pessoa se distanciava, não dava espaço para ela. E muitas vezes ela tentava uma briga para falar, olha, eu tô aqui. E a pessoa, ela fazia de conta que não, só ficava, mantinha mais ainda ali o silêncio com a esposa dela, para evitar justamente esse conflito. Porque, como eu disse, não acontece da noite para o dia. Se um casal, há um ano atrás, já está nessa comunicação escassa, imagine lá 30 anos lá na frente, 40, 50 anos lá na frente. Como que vai ser esse relacionamento? Vai ficar insuportável a convivência, né? Por isso que é importante a gente já no começo ali tentar ter um diálogo eficiente com essa pessoa. E eu também passei muitas coisas nos meus relacionamentos anteriores. Para quem ainda não viu os meus vídeos, né? Lá eu falo que eu passei por alguns divórcios, alguns comportamentos que a gente acaba fazendo e acha que é normal, e na verdade a gente vai se deixando, né? Vai deixando a vida levar para chegar e no fim vence aí o divórcio. Porque a relação está tão desgastada, a gente vai aturando tanta coisa que a gente já decide não estar mais com a pessoa, tanto físico como emocionalmente e de ambiente também. A ação emocional começa a enfraquecer, não é necessariamente a falta de amor. Muitas vezes é a falta de escuta, da presença, a falta de verdade, e a gente começa a se proteger sem perceber. E hoje eu pergunto para você, se você sente que seu relacionamento já está assim, a pior coisa que você pode fazer é ignorar o parceiro ou a parceira. E o segundo pior é fingir que tudo está bem, que na verdade nada está bem. Precisamos entender que relacionamentos precisam de presença consciente. Você ainda está disponível aí emocionalmente nesta relação que se encontra ou está apenas permanecendo? Se você sente que sua relação está distante, eu te pergunto, em que momento vocês pararam de se escolher verdadeiramente, mesmo continuando juntos? Se alguma dessas perguntas te tocou e se esse vídeo fez sentido para você, talvez seja a hora de olhar para isso com mais cuidado. E você não precisa fazer isso sozinho. E hoje, se você já assistiu algum dos meus vídeos, já segue meu canal, já deu a sua curtida, meu muito obrigada. E continue adquirindo mais autoconhecimento para a sua vida. Agora, se você acha que precisa de um acompanhamento terapêutico personalizado, então o link aqui nos comentários que você pode estar me acessando para esse atendimento. E se você ainda não segue meu canal, ative aí as notificações,
dá uma curtida, esteja no próximo vídeo, que teremos mais vídeos sobre relacionamentos, sobre famílias, autoestima. E fico aqui com a minha gratidão para você. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.